Fazem alguns anos que os meus caríssimos amigos, professores Sacha Calmon Navarro Coelho, Isabel Derzi, Eduardo Mangueira, Igor Mauer Santiago, sempre me convidam para participar desse Congresso Internacional de Direito Tributário. E a preocupação deles sempre foi a de que eu procurasse transmitir, na condição de especialista da área penal, a visão mais atualizada da temática sobre crimes contra a ordem tributária e os seus reflexos na realidade brasileira e o que vem sendo admitido pelos nossos tribunais em relação a isto. Eu gostaria, então, num primeiro momento, de chamar a atenção para uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, datada de 19 de fevereiro de 2013, de que foi relatora a ministra Maria Tereza de Assis Moura, no agravo regimental em recurso especial 1.158.834, em que o tribunal dá um conceito de crime tributário. Aspas, a conduta de deixar de pagar tributo por si só não constitui crime. Assim, se o contribuinte declara todos os fatos geradores à repartição fazendária de acordo com a periodicidade exigida em lei, mas não paga o tributo, não comete crime, mas mero inadimplemento. O crime contra a ordem tributária pressupõe, além do inadimplemento, alguma forma de fraude, que, na espécie, consubstanciou-se em omissão de receitas na declaração de renda firmada pelo agravante. Nós temos em vigor, no Brasil, a súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal, que foi mencionada pelo eminente Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Leonardo Alvim. Diz a súmula, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Esta súmula foi editada principalmente a partir do julgamento do HC 81.611 no Supremo Tribunal Federal, de que foi relator o ministro Sepúlveda Pertence, que é uma decisão de 10 de dezembro de 2003. A emenda do acordo diz o seguinte: embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal, falta justa causa para a ação penal pela prática de crime tipificado no artigo 1º da Lei 8.137, que é material e de resultado, ao contrário do artigo 2º, que, como bem disse o doutor Leonardo, é crime formal, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo do tipo. Depois deste julgado, inúmeros outros foram proferidos no Supremo Tribunal Federal na mesma direção. Por todos eles, pela clareza, eu gostaria de citar o habeas corpus 86.032 do Rio Grande do Sul, de 4/9/2007, de que foi relator o ministro Celso de Mello, que atualmente eu estou batendo muita palma para ele. Tratando-se dos delitos contra a ordem tributária, tipificados no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, a instauração da persecução penal
depende da existência de decisão definitiva proferida em sede de procedimento administrativo, na qual se haja reconhecido a exigibilidade do crédito tributário, além de definido o respectivo valor, sob pena de, inocorrendo esta condição objetiva de punibilidade, não se legitimar, por ausência de tipicidade penal, a válida formulação da denúncia pelo Ministério Público. A gente tem uma outra questão que permeia as relações entre direito tributário e direito penal, que é a possibilidade da suspensão da ação penal ou do inquérito policial quando não tenha havido ainda a constituição definitiva do crédito tributário. Ficou mais ou menos pacificado que, a partir da súmula vinculante número 24, se não há lançamento definitivo do crédito tributário, não pode haver ação penal. Mas o Ministério Público, especialmente o Ministério Público Federal, começou a desenvolver a tese de que poderia haver inquérito policial. Porque o inquérito policial é mera investigação para a apuração do fato de sua autoria e que isto não estaria inviabilizado em decorrência da edição da súmula número 24. Sobre o tema, nós temos algumas decisões judiciais no sentido de que não pode haver nem ação penal, nem mesmo inquérito policial. No HC 84.105.9, julgado em 15/6/2004, o Supremo Tribunal Federal disse: crime tributário, pendência de processo administrativo. Pendente processo administrativo, descabe adentrar o campo penal, quer considerada a ação propriamente dita, quer inquérito policial. Precedente decorrente do habeas corpus 81.611, que é o que gerou a edição da súmula. Esse julgado é do Supremo Tribunal Federal, relator ministro Marco Aurélio, que na fundamentação ou na conclusão do dispositivo de seu voto diz: concedo a ordem para trancar o inquérito policial número X, consignando que não pode haver investigação se não há tipicidade penal. Nesta mesma linha de consideração, num caso que era movido contra o deputado federal Vadão Gomes, de São Paulo, numa questão de ordem na petição 3.593 de São Paulo, julgada no Pleno do Supremo Tribunal Federal em 2 de fevereiro de 2007, num acórdão relatado pelo ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: notícia crimes, prematura instauração de investigação penal por crime contra a ordem tributária, impossibilidade, ausência de tipicidade penal, crédito tributário ainda não constituído definitivamente, procedimento administrativo fiscal ainda em curso, reconhecimento da configuração típica somente possível após a definitiva constituição do crédito tributário, inviabilidade da instauração da persecução penal, mesmo em sede de inquérito policial. Agora nós temos a questão do parcelamento, que foi abordada pelo Dr. Leonardo Alvim. A verdade é que, por decisão política, indiscutivelmente por decisão política, o governo federal vem, ao longo do tempo, concedendo diferentes parcelamentos, não é? A gente tem Refis 1, Refis 2, Refis da crise, e vai por aí afora. Curiosamente, a partir de um determinado momento, as normas legais que trataram do Refis passaram a considerar o momento da adesão ao Refis sem nenhuma vinculação com a tramitação de eventual ação penal.
durante muito tempo, vigorava a regra que veio na Lei 8.137, dizendo que só se houvesse parcelamento ou pagamento antes do recebimento da denúncia criminal é que poderia haver alguma consequência. Mas a situação foi se modificando e a gente tem hoje as mais variadas situações em relação às consequências da adesão ao parcelamento. No Supremo Tribunal Federal, no agravo regimental no recurso extraordinário 575071 de São Paulo, de que foi relator o ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte orientação: a novel legislação penal, que de qualquer modo beneficia o réu, lex Mitchell, tem incidência retroativa para alcançar os processos em curso, à vista do disposto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, devendo o juiz, em face dos termos do artigo 61 caput do Código de Processo Penal, aplicá-la em qualquer fase do processo, e se reconhecer extinta a punibilidade, há de declará-la e de deferir ex officio ordem de habeas corpus. No caso, a Lei Federal 10.684 de 2003, ao se referir aos casos dos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137, dispôs expressamente em seu parágrafo 2º sobre a extinção da punibilidade dos crimes ali referidos quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. Razão pela qual o Tribunal Regional Federal, ante a comprovação do pagamento do débito tributário pela pessoa jurídica a qual vinculados os agentes, declarou a extinção da punibilidade, o que está em consonância com a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal. Nesta mesma linha de consideração, nós temos do Supremo Tribunal Federal um habeas corpus 85.452 de São Paulo, de que foi relator o ministro Eros Grau. No caso, se discutia se poderia ou não haver a extinção da punibilidade pelo pagamento depois do recebimento da denúncia. E neste julgado, o Supremo entendeu que o parcelamento e a quitação após o recebimento da denúncia gera a extinção da punibilidade por força de retroação da lei mais benéfica. Embora a lei se referisse exclusivamente aos tipos do artigo 1º e 2º da Lei 8.137, o Supremo, neste caso concreto, entendeu que isso se aplicava também para a apropriação indébita de contribuições previdenciárias. No mesmo sentido, o Supremo, julgando o habeas corpus 81.929 do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro César Peluso, admitiu a retroatividade pela adesão ao programa da Lei 10.684, quando o pagamento do tributo ocorreu após o recebimento da denúncia. É curioso a gente observar que quase todos estes precedentes foram construídos no Supremo Tribunal Federal em casos de habeas corpus, o que significa que, direto ou indiretamente, estava em jogo a liberdade de alguém por crime contra a ordem tributária ou por crime previdenciário. No HC 99.844, o ministro Dias Toffoli concedeu a ordem na primeira turma, dizendo que a adesão ao programa de recuperação fiscal, extinção da punibilidade, não comprovada a quitação do débito, com exclusão do programa, a ordem é denegada. Então, o Supremo firmou a orientação: adesão à refis envolve extinção da punibilidade se houver o pagamento integral. Pode haver a suspensão. Se a empresa for excluída do refis, o processo criminal pode prosseguir.
Nesta mesma linha de consideração, eu tinha aqui mais uns 4 acórdãos do Supremo, todos na mesma direção. Mas eu já fui advertido do tempo, vamos encurtar o assunto para falar da temática que ultimamente anda nos preocupando. Ficou pacificado que, se não tiver um encerramento do procedimento administrativo fiscal, não pode haver ação penal, não pode haver inquérito policial, mas se você tiver a constituição definitiva do crédito tributário, há alguma solução para, eventualmente, se suspender o andamento de uma ação penal? Então, sobre este assunto, existem algumas questões. Por exemplo, se o contribuinte, em processo administrativo, resolve discutir, de alguma maneira, uma compensação de créditos com outro tipo de crédito tributário, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, agravo regimental em recurso especial 1.233.411, ministro Jorge Musi, diz ele: a pendência de processo administrativo em que se discute eventual direito de compensação de débitos tributários com eventuais créditos perante o fisco não tem o condão de, por si só, suspender o curso da ação penal. Nesta mesma direção, um recurso em habeas corpus 26.231 do STJ, relator ministro Félix Fischer, que da mesma maneira entende que, se há discussão na via administrativa sobre a possibilidade de extinção do crédito com sua eventual compensação, isto não impede o curso da ação penal. Há um caso julgado no Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 95.578, o relator, o ministro Menezes Direito, em que a discussão era porque havia um mandado de segurança proposto depois da inscrição definitiva do crédito tributário e se pleiteava a suspensão da ação penal até o julgamento deste mandado de segurança. O Supremo entendeu a impetração de mandado de segurança após o lançamento definitivo do crédito tributário não tem o condão de impedir o início da ação penal. Mas a gente tem uma outra questão que ultimamente tem gerado uma controvérsia na jurisprudência. É se houver a ação civil destinada à anulação do lançamento fiscal e, de alguma maneira, garantido o juízo. O argumento que se coloca é o seguinte: se o juízo está garantido, se no final do processo a ação for julgada improcedente, o fisco será ressarcido, porque tem lá uma garantia. Se a ação for julgada improcedente, é porque o débito não existia. Então, de qualquer forma, a Fazenda Nacional ficaria satisfeita, ou a Fazenda em geral, porque essas questões valem tanto para tributos federais, estaduais ou municipais. E aí nós temos o seguinte registro de divergências. Num julgado de 21 de março de 2013, no recurso de habeas corpus 29.499, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, em acordo relatado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, entendeu o seguinte: a pendência de ação judicial por meio da qual se pretende a compensação de créditos derivados de precatórios com aquele objeto da ação penal por sonegação fiscal não tem o condão de suspender ou trancar a persecução penal. Nesta mesma linha, há um outro julgado do mesmo Superior Tribunal de Justiça dizendo o seguinte: o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o habeas corpus 81.611, relator ministro Sepúlveda Fertense, firmou o entendimento de que posteriormente veio a ser também seguido nesta Corte, isto é, no STJ,
que nos crimes contra a ordem tributária, a constituição definitiva do crédito e consequente reconhecimento de sua exigibilidade e valor definido configura uma condição objetiva de punibilidade. A impugnação do débito na seara cível, embora possa ter consequências sobre o julgamento da lide, não obsta automaticamente a persecutio crimes, haja vista a independência da esfera civil e da penal. Mas nós temos duas decisões em sentido contrário, admitindo a possibilidade da suspensão da ação penal. Num caso, o contribuinte garantiu o juízo com uma carta de fiança bancária. E aí o tribunal entendeu que podia ser suspensa a ação penal por aplicação do artigo 93 do Código de Processo Penal. No habeas corpus 161.462 de São Paulo, o ministro Marco Aurélio Belize, num julgamento que é de 18 de junho de 2013, estabeleceu o seguinte: havendo lançamento definitivo, a propositura da ação anulatória de débito não obsta ao prosseguimento da ação penal, que apoia a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das esferas civil e penal. Contudo, foi julgada procedente a ação civil ajuizada, que está pendente de reexame necessário. Daí porque ele entendeu de conceder de ofício ordem de habeas corpus para suspender o curso da ação penal até a confirmação ou não da decisão em torno da extinção do crédito tributário. É interessante que neste HC 161462, o ministro Belize cita as decisões favoráveis e as decisões contrárias do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do artigo 93 do Código de Processo Penal. E o caso em que se acolheu a suspensão em virtude do juízo estar garantido por uma carta de fiança é o recurso de habeas corpus 24.540 de São Paulo, que foi relatado pelo ministro Og Fernandes, em que ele diz assim: havendo discussão quanto à constituição definitiva do crédito tributário em ação declaratória com anulatória do débito tributário, com a concessão de pedido de antecipação de tutela, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, é prudente que se determine a suspensão do processo criminal nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal. Eu sei que meu tempo está esgotado, entretanto, eu queria dar uma notícia final para os senhores, que é a seguinte: eu participei de uma comissão nomeada pelo Senado Federal para elaborar um anteprojeto de novo Código Penal para o Brasil. A comissão trabalhou durante 12 ou 18 meses, apresentou um anteprojeto e o Senado Federal o transformou em projeto de lei, que está tramitando hoje no Senado Federal, que é o projeto de lei 236 de 2012. Neste projeto, o tipo penal da fraude fiscal ou previdenciária está no artigo 348. E lá há uma previsão, no parágrafo 6º desse artigo, dizendo o seguinte: aplica-se o disposto no parágrafo anterior, que é a suspensão do processo, caso o agente, em ação judicial em que se questiona o lançamento dos créditos tributários ou previdenciários, tenha garantido o juízo mediante caução que assegure a futura quitação do débito. Então é a proposta que está em tramitação no Congresso para resolver definitivamente a controvérsia. Muito obrigado.